galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Cara, hoje eu vou fazer um comentário sobre um assunto que cai recorrentemente na URGS na prova de português, tá ligado? Que é tipos de discurso, cara. Então, acompanha o vídeo, compartilha, te inscreve no canal, tá? Que com certeza ele vai te ajudar aí na hora de fazer a prova da URGS, tá legal, gente? Então, como a gente estava falando ali, hoje a gente vai ver um assunto que recorrentemente cai na prova, tá? Às vezes na prova de português, pode ser cobrado na prova de português e às vezes na prova de literatura da URGS, que são os tipos de discurso. Então, como eu disse anteriormente, acompanhe o vídeo, se inscreve no canal, dá teu like aí e compartilha para que mais pessoas tenham conhecimento desse assunto tão importante aí na prova da URGS, tá bom? Tipo de discurso. Vambora, galerinha. Vamos passar ali. Aí, ó, conceito, cara. O que é isso? É, na verdade, como a voz se manifesta. Seja ela fala ou um pensamento de um personagem, por exemplo. É a transição, na maioria das vezes, tá? Desse discurso do narrador com o discurso do, por exemplo, personagem. O personagem, ele vem e aí passa para o narrador passa para o personagem e assim sucessivamente, e a gente não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Quais são os tipos de discurso? Tem três. Tem o direto, que é esse primeiro aqui, ó. Tem o discurso indireto e tem o indireto livre, tá legal? É bem sutil a diferença, mas dá para perceber claramente quando isso aparecer na prova de vocês, tá? Então vamos ver um por um, para que vocês consigam aí diferenciar ele na hora de aparecer esse tipo de cobrança aí na prova de vestibular, tá ligado? Vamos lá, então. Discurso direto, ou seja, o próprio nome diz, ó, é direto. Ou seja, o narrador, ele dá voz ao personagem, ele coloca a fala na íntegra do personagem, tá? O que, na verdade, esse efeito cria é um efeito de realidade, de verossimilhança, porque ele abre ali, por exemplo, na grande maioria das vezes a gente vai ter 2 pontos, né? Ou um emprego de aspas, por exemplo, e um travessão. E aí, cara, a gente vai ter nesse tipo de discurso aqui, ó, vou anotar aqui para vocês, ó, discurso direto, verbos de elocução, que é dizer, pensar, falar, perguntar. Então, o próprio nome diz, ó, direto, a reprodução fiel do falar, pensar do personagem. Então, o personagem, ele ganha a voz aqui nesse tipo de discurso direto, tá legal? Vamos passar aqui, ó. Exemplo, ó. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos, travessão, amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Olha só, gente. Aqui tem um travessão e aqui tem os 2 pontos, ó. O professor disse aos alunos, ó, o verbo de elocução aqui, ó. Aí a fala de quem é aqui? É a fala do professor. Tá vendo? Não há intromissão alguma nessa fala. É reproduzida fielmente a fala do professor. Coloca-se os 2 pontos, coloca-se o travessão e o professor, ele diz o que na verdade, ele está querendo dizer, né? Então, o discurso direto é quando a gente tem a fala integral do personagem, geralmente marcada ou pelo um verbo de elocução ou pelos 2 pontos e o travessão, que também poderia ser uma aspa aqui. Então, a gente emprega as aspas para dizer que o personagem está reproduzindo aquela fala, que é a fala fiel do personagem, tá? Esse é o discurso direto. Aqui tem outra, ó. Aqui a gente tem uma passagem do Dom Casmurro do Machado de Assis. Olha só. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa, ao pé, agente do Pádua. Agente do Pádua? E aí, continua. Tu tá vendo que nesse trecho, a gente tem aqui, ó, um travessão, ele tá dizendo, ó, Dona Glória, a senhora. Então, é a fala do personagem José Dias, é ou não é? Então, a gente está no discurso direto. Aí ele pergunta, ó, que dificuldade? É a pergunta da personagem, da mãe do Bentinho. Uma grande dificuldade. Aqui a gente já tem a intromissão do narrador, que vai explicar o enredo do que está acontecendo, tá? E aí ele vai dizer, ó,
José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. E voltou. E abafando a voz, disse, ó, o verbo de elocução, ó. Disse. Travessão, ó. Agente do Pádua. Ó, tá vendo? É a fala fiel do personagem. O narrador, ele atribui a fala ao personagem. Então, a gente consegue visualizar claramente que ali é a fala do personagem que está em evidência, tá? E aí, de novo, ó, há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Então, tá vendo? Discurso direto aqui. O narrador, ele atribui ao personagem essa fala. Tanto que tem ali o verbo de elocução e o travessão, tá? Esse é o discurso direto. O que é o indireto, cara? É quando há, aqui ó, indireto é quando há a interferência ou a mediação do falar e do pensar do personagem. Ou seja, é um efeito de parcialidade, em que o narrador ele é parcial, ele está se colocando ali naquela fala do personagem, tá? Então, na verdade, aqui na grande maioria das vezes, a gente vai ter o emprego da conjunção que e se, ou seja, vai ser uma oração subordinada à voz do narrador, através de uma conjunção, tá? Então, vamos ver como que isso fica. Olha só, exemplo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que, no dia seguinte, eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Tu tá vendo que aqui tem a conjunçãozinha que nós falamos, ó? E aqui continua quem falando? Aqui a gente tem o narrador, gente. Narrador. E por isso que a gente tem o discurso indireto. Porque ele está dizendo, ó, lembra da anterior que a gente acabou de ver? Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos, tinha 2 pontos aqui, um travessão, ou seja, é a fala do professor. Aqui não. Aqui a gente tá lendo a frase, ó. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. O personagem, ele está falando, na verdade, através do narrador da história, tá? O narrador, ele atribui a fala do personagem, tá? Fala do personagem. Então, para diferenciar isso aqui, a gente pode ver 2 coisas, né? A primeira, a falta de um travessão aqui, a falta de um travessão e aqui a falta de 2 pontos. Então, a gente não tem isso aqui, ó, tá? E a gente tem a conjunçãozinha que vai deixar claro que o narrador que está falando em função do personagem. Ele toma a fala do personagem, ele se apropria dela, e por isso que é indireto, tá legal? Ele vai apresentar os verbos que a gente diz que são os verbos dissende, ou seja, de dizer, disse, falou, né, explanou. Então, olha só, de novo do Machado de Assis, o Dom Casmurro. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse. Olha aqui, ó. Disse que. Olha só a conjunçãozinha aqui, ó. A dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Ou seja, é uma oração subordinada substantiva, tá? Então, a gente sempre vai ter isso aqui no discurso indireto. Então, por isso que naquela parte que a gente viu, dá para ver claramente onde a gente tem um discurso direto, que é a voz do José Dias, sem tirar nem colocar, porque tem o travessão e tem os 2 pontos, e aqui não. Aqui já é a voz do narrador. Ele está dizendo, ó, que depois de alguns instantes veio ver, ou seja, ele veio ver quem? O José Dias? Ele veio. Não deu por mim, voltou, ó. Ele voltou e, abafando a voz, disse que, ó, o verbo dissende e a conjunçãozinha que é a... Opa, desculpa, gente. Que é a oração subordinada substantiva, tá vendo? Então, não tem problema nenhum, muito fácil de identificar, tá? O discurso direto e o discurso indireto, tá? Transformação de discurso direto para indireto. Qual é o pronome? O direto, vocês. Lembra lá do professor? Vocês verão. O indireto, eles ou ele, né? Lembra? O José Dias voltou. Ele olhou, ele abafou, tá?
Tempos verbais. No direto, a gente vai usar geralmente o futuro do presente. Entenderão, saberão, conhecerão. E no indireto, vai ser geralmente o futuro do pretérito. Entenderiam, saberiam, conheceriam. O que a gente tem de marcador temporal aqui? No direto, amanhã. No indireto, no dia seguinte. Tá vendo? Porque é direto. Amanhã vocês saberão. No dia seguinte, José Dias falou com a minha mãe. Marcadores espaciais. Aqui, vocês entenderão como são tratados nesse lugar. E o indireto a gente vai ter naquele lugar, porque ele está se referindo à fala de alguém. Geralmente, a pessoa que a gente vai usar aqui no direto é a primeira, tá? Somos ou sou. E aqui a terceira, eram ou era. E orações aqui vai ser um período próprio, e aqui na indireta a gente viu que vai ser uma subordinada substantiva, geralmente com a aparição das conjunções que e a conjunção se. Tá bom, gente? Então essas aqui que eu estou passando para vocês são algumas diferenças ou transformações, tá? Entre o discurso direto para o indireto, porque dá para transformar um discurso direto no indireto. É só fazer algumas dessas transições aqui, tá legal? Conversão de um discurso direto em outro. Olha só, vamos ver. Trecho original em discurso direto, tá? Há algum tempo estou para lhe dizer isso, tá? Mas não me atrevia. Não me parece bonito que nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegarem de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Então, tá vendo, ó? Estou... isto, todas elas na primeira pessoa, ó. Tá vendo? Todas elas na primeira pessoa. E aqui, ó, a aparição do travessão que dá a fala ao José Dias, tá? É a fala dele integralmente, a gente não vê aqui a intromissão do narrador. Já no outro, a gente vai ver aqui, ó, conversão para o discurso indireto, ó. José Dias falou que, ó, conjunçãozinha, havia algum tempo que estava. Quem estava? Ele. De novo a pessoa, ó, para lhe dizer aquilo, mas não se atrevia, não lhe parecia que Bentinho deles andasse metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E aquela era a dificuldade, porque se eles pegassem de namoro, Dona Glória teria muito que lutar para separá-lo. Então tá vendo, ó? Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, ó, não tem travessão, não tem aspas, tá? Também. Então, aqui tá na terceira pessoa, tá vendo, ó? E além disso a gente tem a conjunçãozinha e o verbo de sende aqui, ó, falou, ó, tá vendo, ó? Quem falou? O José Dias. Então, tá no discurso indireto, porque tem a intromissão do narrador. Aqui é a fala integral do personagem, por isso é o discurso direto. Certo, gente? O que é o indireto livre, então, gente? É quando a gente não consegue, de certa forma, distinguir o que é a fala do personagem e o que é a fala do narrador. Porque elas se confundem, tá? Elas se mesclam aqui. Ou seja, é um monólogo, é a consciência desse personagem, tá? Um conflito interno, dúvidas existenciais. Geralmente é a consciência do personagem, tá? Consciência do personagem. Personagem, tá? E aqui também, gente, a gente vai ter o emprego da terceira pessoa, a gente vai ter tempos verbais próprios, ou seja, na grande maioria das vezes vai ser o futuro do pretérito, ou pretérito imperfeito, e vai ter algumas pontuações ali que vão, na verdade, marcar, né, essa dúvida e esse conflito, tá? Que podem ser exclamações, interrogações, podem ser também ponto e vírgula, pode ser um parênteses, que tu coloca aqui o pensamento do personagem, tá? Mas aqui, então, o que acontece? A gente vai ter uma dificuldade de entender o que é a voz do personagem e o que é a voz do narrador. Há um conflito interno, tá? Uma voz da consciência cobrando ele, um monólogo ali, que a gente não sabe se é o narrador que está falando ou se é o personagem, tá legal? Vou passar aqui para vocês, ó. Vamos ver. Exemplo, Vidas Secas do Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, uma cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza.
Sua vida seca e difícil o reduzir à condição natural. Era um bicho. Grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo, pedir. Isso lá era jeito de tratar um empregado. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem a voz do narradora, tá? Por quê? Porque ele vai dizer, ó, Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, uma cabra, cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas. Ele, ó, então a gente tem a terceira pessoa aqui do discurso indireto. A gente tem a terceira pessoa. Entendia-se bem. Quem era? O Fabiano, um bicho, mas era feliz. Recordava de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, só não sabia mandar. A partir daqui, ó, a gente já não sabe mais se é a voz do narrador, a gente não sabe se é a voz do narrador ou se é a voz da personagem. A gente não sabe, porque ele coloca aqui um ponto, ele não coloca 2 pontos e nem um travessão, mas ele vai dizer, ó, imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Isso lá era jeito de tratar empregado, e aqui a gente tem os pontinhos que a gente falou, de interrogação e de exclamação. Então a gente tem aqui um discurso indireto livre, tá? Porque há uma mescla. Vou botar aqui para vocês, ó. Há uma mescla entre a voz do narrador e a voz do personagem, gente. Há uma mescla entre essas duas vozes, tá? Então, essa é a diferença. Discurso direto é quando o narrador ele passa a palavra para o personagem, geralmente com 2 pontos e travessão. Discurso indireto é quando o narrador ele fala pelo personagem. Ele atribui a fala ao personagem, mas ele que está falando, tá? E o indireto livre é quando tem uma mescla, que a gente não tem a real dimensão, né? Não tem uma conjunção que, não é uma oração subordinada substantiva com as conjunções que e se, tá? A gente não vê isso, mas a gente vê uma mescla, a gente vê uma mudança de tom na fala do narrador, só que ele não coloca 2 pontos, ele não coloca um travessão, mas dá a entender que aquele pensamento é do personagem, tá? Que aquele monólogo ali está surgindo do personagem. Certo, gente? Então essas são as principais diferenças dos tipos de discurso aí, que geralmente gostam de cair na prova da URGS, tá legal, meus queridos? Que é discurso direto, discurso indireto e o indireto livre. Show de bola, meus queridões? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem, né? Comentem aí as dúvidas de vocês, se esse vídeo ajudou ou não vocês, para vocês realizarem uma boa prova de vestibular aí, tá legal? Tamo junto, fica ligado que logo tem mais vídeo.